E aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E desta vez, trazendo o primeiro capítulo da série Mistérios do Mundo. Nessa série, vamos mostrar para vocês os mistérios, os segredos e as teorias que envolvem o nosso mundo e a nossa história. Então, se você gosta desse tema aqui, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E compartilhe com os seus amigos, porque isso me ajuda e muito aqui no YouTube. E venha junto comigo nessa grande aventura. E para começar com o pé direito, vamos mostrar o mistério de uma das mais antigas e enigmáticas civilizações, que mexe com o nosso imaginário e desperta nossa curiosidade: o Antigo Egito. Há mais de 3.200 anos antes de Cristo, as águas do rio Nilo permitiram o surgimento de um extenso e grandioso império em meio ao deserto do Saara, na África. O Antigo Egito, por ser uma das maiores e antigas civilizações do mundo, a sua história é repleta de mistérios, e isso se dá por conta da sua magnitude, religião e riqueza. E um de seus maiores mistérios são, claro, as pirâmides. Construídas para ser o túmulo do faraó depois que morresse, as pirâmides são grandes monumentos que até hoje resistem ao tempo e impressionam com sua grandeza. Mas como as pirâmides foram construídas? Segundo os historiadores, para a grande pirâmide de Quéops, por exemplo, foram utilizados cerca de 2,5 milhões de blocos de pedra, cujo peso médio é de 2,5 toneladas por bloco, embora algumas delas pesando até 60 toneladas. Ela foi originalmente coberta com cerca de 27 mil blocos de calcário branco polido, pesando várias toneladas cada uma. Para carregar, os trabalhadores usaram um tipo de trenó de madeira sem rodas, mas sim troncos de tamareira para rolar as pedras até o topo. Além disso, era necessário fazer uma ou várias rampas em volta da obra. Os egípcios trabalharam durante 20 anos para finalizar a Grande Pirâmide, que no seu tamanho original tinha 147 metros. Claro que, por ser incrível e curioso a forma e objetivo para que as pirâmides foram construídas, muitas teorias surgiram para tentar explicar como elas foram edificadas. Existem várias teorias, mas a que chama mais a atenção é o possível contato dos egípcios com os alienígenas. Essa teoria tem como base a aparição alienígena no Antigo Egito e que esses mesmos alienígenas foram responsáveis por edificar as pirâmides com toda a sua tecnologia extraterrestre. E que inclusive alguns dos faraós seriam alienígenas e estariam vivendo e comandando o Antigo Egito. Mas será que existe algo que comprova que os ETs realmente ajudaram os egípcios a construírem as pirâmides? Bom, simplesmente só pela complexidade e arquitetura do monumento já deixaria muita gente convencida. Tudo isso porque, para uma época remota, sem muita tecnologia, ficaria difícil edificar tal construção. Mas existem mais curiosidades sobre o caso, como por exemplo o fato das faces de todas as 3 pirâmides serem alinhadas precisamente com os polos cardeais da Terra: norte, sul, leste e oeste. E mais, a entrada de cada pirâmide é voltada para o norte com a precisão exata de 1/10 de grau. Inclusive, o jornalista e escritor britânico Graham Hancock já comentou sobre o assunto. Ele disse: como que os egípcios construíram as pirâmides de frente para o exato polo norte magnético sem sequer possuir uma bússola? Lembrando que a bússola só foi inventada muito tempo depois na China, mais precisamente no século I. Além disso, os cortes das pedras eram tão perfeitos que o encaixe de uma pedra na outra era feita de forma que não havia brechas
e nem espaços. Para Hancock e outros teóricos, os alienígenas aterrissaram na Terra, descobriram os polos magnéticos e construíram as pirâmides. Como sabemos, para construir as pirâmides, os egípcios precisaram suar a camisa literalmente. Estima-se que quase mais de 20 mil trabalhadores levaram 20 anos para finalizar a grande pirâmide de Khufu. Até aí tudo bem. Só tem um detalhe, façam as contas. Se a pirâmide tem 2,5 milhões de blocos, e se os turnos durassem 10 horas de trabalho por dia, então cada bloco deveria ser colocado a cada 2 minutos, levando em conta também a altura da construção e a dificuldade de mover esses blocos até o alto. Além do fato de que alguns blocos tiveram de ser trazidos de um lugar que ficava a 800 quilômetros do Egito. Pare para pensar, como os egípcios conseguiriam fazer isso com tanta rapidez sem nenhuma ajuda tecnológica? Nesse caso, seria muito bem-vinda a ajuda alienígena, não acha? Mas por outro lado, teria de fato acontecido isso mesmo? Os egípcios tiveram contatos com os seres extraterrestres ou as pirâmides eram na verdade grandes portais para o mundo cósmico? Isso porque as entradas de cada uma das pirâmides, como eu falei agora há pouco, são alinhadas para o céu do norte. Seria de fato essas entradas sido projetadas para ser portais de passagem para outro universo, através das estrelas? Algumas das teorias que são estudadas por egiptólogos retratam a possibilidade das pirâmides serem monumentos mágicos e que usariam a força das estrelas e do universo para levar o corpo do faraó para outra dimensão, levando em conta algumas das cavidades que existem dentro da pirâmide, que segundo alguns estudiosos seria a câmara onde o faraó seria colocado. Você provavelmente já deve ter visto falar em algum filme ou desenho ou histórias contadas sobre a maldição de Tutankhamon. E se eu te dissesse que ela realmente existiu? Para explicar, vamos voltar para o ano de 1922, quando em uma parte isolada do Vale dos Reis, no Egito, o arqueólogo britânico Howard Carter e sua equipe acabaram desenterrando o maior dos tesouros do Antigo Egito. Nessa ocasião, eles descobriram a tumba do faraó Tutankhamon, totalmente intacta e com todos os tesouros do rei ainda inteiro. Um achado que, claro, ajudou em muito a contar a história do Antigo Egito. Mas o que Howard e sua equipe não sabia era o que ia acontecer com eles tempos depois. Ao entrar na tumba, Howard se deparou com uma escritura que dizia: "A morte vai atacar com o seu tridente aquele que perturbar o repouso do faraó." Claro que tanto Howard como sua equipe não ligaram muito para isso e terminaram a escavação. Anos mais tarde, algo sem explicação começou a acontecer com membros da equipe de Carter. Do nada, alguns começaram a morrer de causas sobrenaturais, como a maldição dizia que aconteceria. E dentre as mortes mais estranhas estava a de Lord Carnarvon, homem que financiou a escavação feita por Carter. Que na primavera de 1923, Lord Carnarvon se cortou acidentalmente com uma navalha quando fazia a barba. O ferimento não sarava e dia depois ele veio a falecer. Que os egípcios eram grandes, todo mundo sabe, mas deve existir um segredo por trás dessa grandeza desse povo. Alguns dos historiadores do Antigo Egito defendem a ideia que os egípcios tinham acesso a algum tipo de energia. Por isso, suas construções e suas riquezas eram inimagináveis. Existe um desenho localizado no templo de Hathor, em Tendera, que se assemelha a um moderno sistema de iluminação elétrica, como uma lanterna. Para os teóricos egípcios, tinham acesso a esse tipo de tecnologia há mais de 3.000 anos atrás. Agora eu te pergunto,
O que você achou desses mistérios? Teria de fato as pirâmides sido construídas para servir de portal para outra dimensão? Por isso que nunca foi encontrada nenhuma múmia dentro delas, pois elas teriam sido levadas por eventos cósmicos? Ou seria mesmo válida a teoria que os egípcios teriam sido visitados por extraterrestres e eles sim terem construído as pirâmides, governado o Egito e após a morte levado os seus faraós alienígenas? E a maldição de Tutankhamon teria de fato acontecido ou as mortes foram apenas coincidências? E vendo a escultura no templo de Hathor, em Dendera, será que os egípcios tiveram contatos com a eletricidade há mais de 3.000 anos atrás? Deixa aí nos comentários o que você acha. O que sabemos de fato é que os egípcios eram grandes construtores e construíram um império magnífico e misterioso. E esses mistérios acredito que nunca serão descobertos. Mas não se preocupe, a nossa série está apenas começando. Fique de olho nos próximos episódios que virão. Muitas curiosidades, mistérios e segredos estão te esperando. Então se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo no canal. E compartilhe com seus amigos. No mais, até breve!